o objetivo aqui é discutir algumas questões sobre a ideia do modernismo, partindo de um dos primeiros textos da interpretação que o Tadeu Chiarelli faz sobre a crítica de arte do Mário de Andrade, né? Então, em certa medida, a gente tem pensado a discussão pela via, primeiro, do que se considera arte acadêmica, e agora a gente vai entrar na discussão ou na revisão da arte moderna. Nós não podemos esquecer que, em termos gerais, a, a arte moderna, né, na semana de 22, foi entendida como uma possibilidade de ruptura bastante significativa com o que se convencionou, como a gente já discutiu, chamar de arte acadêmica, né? Nós já discutimos que a arte acadêmica, no sentido que foi aplicado, ele tem mais um uso político que propriamente um uso mesmo artístico ou estético, né? E a partir disso, a gente começa então a entender o que o modernismo se constituía, como a arte moderna da Semana de 22 de fato teria representado uma ruptura com a arte acadêmica, né? E um dos maiores intérpretes que a gente tem é é, o Mário de Andrade, né? O Mário de Andrade, que é um dos grandes intelectuais, que vai passar a pensar a arte moderna a partir de outros elementos. Só que a visão que a gente tem é que a Semana de 22 rompe com a arte acadêmica, né? E nesse caso, o Tadeu Chiarelli vai desenvolver um trabalho muito bem estruturado para a gente entender assim, então, o que é esse conceito de arte moderna brasileira que está sendo fundamentado a partir do Mário de Andrade. Então, o que a gente tem feito? A gente tem lido um texto teórico, né, que revisa os autores, assim como os textos de crítica de arte produzidos na época. Naturalmente, depois nós vamos ler também os textos relacionados aos originais do Mário de Andrade. Nós vamos aqui estar discutindo então a introdução em um capítulo da pintura Não é só beleza, né? Sobre o Mário de Andrade pelo Tadeu Chiarelli, né? Então, propriamente na introdução do texto, por que o Monteiro Lobato é tão importante nessa discussão? Porque o Monteiro Lobato teria escrito uma crítica imensamente negativa sobre Anita Malfatti, né? E como se ele não entendesse o que seria a arte moderna, né? E de posse dessa informação, o Tadeu Chiarelli vai pegar a crítica do Monteiro Lobato, no caso, para manter a discussão comparativamente, né? O texto do Monteiro Lobato, como todo mundo conhece, depois nós vamos ter a oportunidade de ler, também chama Paranoia e Mistificação, ou Mistificação, né? O próprio Tadeu Chiarelli já tem uma dissertação que foi transformada em livro, chamado Um Jeca Tatu nas Vernissagens, que é super importante a gente também ter esse conhecimento, né? A visão, então, de um Monteiro Lobato, que conhecia pouco da arte moderna, né? Ela vai ser não só relativizada, né? Ela vai ser pensada em outros pontos, e Monteiro Lobato era um conhecedor assim, significativo do que ocorria na arte moderna. Então, em 1917, na Revista do Brasil, o crítico de arte Monteiro Lobato, visto como passadistas pelos futuros paulistas, assim se refere a Almeida Júnior.
Madrugada do dia seguinte, raiava com Almeida Júnior. Raia com Almeida Júnior. Ele conduz pelas mãos uma coisa nova e verdadeira, o naturalismo. Exerce entre nós a missão de Courbet, na França. Pinta não o homem, mas um homem, o filho da terra, e cria com isso a pintura nacional em contraposição internacional, dominante até aí. Então veja só, né? Essa primeira questão é a consideração do que está sendo chamado aqui de passadista, né? O termo passadista passa a ser usado no sentido pejorativo para dizer todos os poetas que se interessavam mais pelas normas acadêmicas da poesia, né? E não estavam atentos à linguagem do povo e também de uma mudança formal significativa, né? Mas é interessante aqui que ele denota e se aproxima em certo ponto daquela definição que a gente já discutiu, né? Que o Gonzaga Duque, então, discutindo o próprio Almeida Júnior. Não é muito diferente assim desse ponto. O que ele está dizendo é que ele pinta o nacional. Ele não pinta propriamente o que está acontecendo na França. Interessante é que em 1917, então, o próprio Monteiro Lobato, que é chamado de contrário à arte moderna, ele conhece muito bem a arte moderna, principalmente os movimentos franceses, né? Então, para o Monteiro Lobato, Almeida Júnior, ao contrário de Pedro Américo e de todos os artistas que antecederam no Brasil, representava um único de uma arte propriamente brasileira pelo fato do artista, na terceira e última fase de sua carreira, ter tomado a paisagem humana do Brasil, notadamente do interior de São Paulo, como elemento propulsor de suas pinturas. Note, então, que o debate que vai acompanhar muito, né, que vai continuar sendo acompanhado várias vezes, é justamente sobre o que é uma arte brasileira. O que é uma pintura genuinamente nacional? Esse é o debate que vai entrar em questão ao longo, né, de grande parte do século XX. Para a gente conseguir entender o que significa esse debate sobre o nacional, o Tadeu Chiarelli perpassa duas citações do Luiz Martins, que foi um importante crítico de arte, né, que está atuando conjuntamente com o modernismo. E ele, né, é chamado pelo próprio Tadeu Chiarelli, né, como está aqui, o crítico, em 1940, o crítico modernista carioca Luiz Martins. Eu vou ler as duas citações porque ela nos ajuda muito a compreender a ideia geral do que está em voga e o que está em discussão nesse momento, né? Cito: ele alcançava com felicidade um equilíbrio agradável, pondo a serviço de uma simpática inspiração de ordem social uma forte sabedoria de execução plástica. Não caía assim na esterilidade do simples artesanato, isto é, dos pintores apenas, preocupados com pesquisas técnicas da plástica, para os quais o assunto não passava de literatura desprezível. Mais adiante, Martins afirma: a meu ver, o que coloca o artista ituano, né, num plano de grande altura no panorama nacional é o sentido inaugural da sua pintura. Né? Está falando aqui, naturalmente, do Almeida Júnior. Né? De fato, a sua originalidade é ser um pintor tipicamente brasileiro, ou mais precisamente paulista. Regionalismo não quer dizer assunto. Pedro Américo ou Vitor Meirelles pintaram grandes painéis inspirados em motivos heróicos da enxame de valores práticos e musicais do tempo. Ele coroava uma vida de 3 séculos coloniais. Era de todos o único que se poderá dizer nacional, pela originalidade de suas soluções. Olha o debate que a gente está fazendo, porque a procura agora era de uma arte nacional. O que significa isso? A gente vai discutir bastante. Era de todos o único que poderá dizer nacional, pela originalidade de suas soluções. Era já um produto da terra e do homem vivendo nela.
e era um inconsciente de outras existências melhores de além-mar. Mas engenho já nacional. Era o maior boato falso da nacionalidade, ao mesmo tempo que caracterizava toda a falsificação da nossa entidade civilizada, feita não de desenvolvimento interno natural, que vai do centro para a periferia, e se torna excêntrica por expansão, mas de importações acomodatícias e irregulares, artificiais, vinda do interior. De fato, Antônio Francisco Lisboa profetizava para a nacionalidade um gênio plástico que Almeida Júnior posteriores tão raros são insuficientes para confirmar. Então, essa preocupação, como ele está falando aqui, com o gênio plástico, né, com o caráter nacional, é o que vai pontuar a discussão, né? Que a arte brasileira deveria assumir, pautou a produção artística e a crítica de arte modernistas brasileiras, desvinculando-as, por um lado, de uma aproximação com as vanguardas europeias mais radicais, e por outro, ligando a certas necessidades muito próximas daquelas percebidas pela arte e pela crítica de arte que antecederam o modernismo no Brasil. Então, o que a gente percebe, então, que se torna uma questão inconciliável, né? Como que a vanguarda, né? Ela pode ser experimental, universal, de ruptura, né? Como a vanguarda europeia quis ser, né? E consegue ser. E por outro lado, como do outro lado, no Brasil, tenta se conciliar a configuração de uma arte nacional que represente o que o brasileiro é. Então, essas duas questões tornam-se inconciliáveis, né? Porque você, enquanto conceito de vanguarda, se afasta do desejo de representação da realidade, no Brasil se deseja representar, nesse ponto de vista, a realidade, né? E quando Mário de Andrade, né, ele recebe o ensaio do Luiz Martins, né, ele comenta essa discussão, né, e diz: quanto à crítica de Almeida Júnior, acho bem boa, embora às vezes você faça um bocado de literatura. Um bocado de literatura é como se ele não tivesse compromisso com a arte, né? Ou também ele inventasse. Não há dúvida que nos quadros da terceira fase, especificamente, se percebe um espírito brasileiro no pintor. Mas em vez de ver esse espírito brasileiro em qualquer coisa de inconscientemente bárbaro e profundo, uma fatalidade à nossa terra, não seria preferível essa crítica impressionista dar dados mais objetivos? Lembra que já foi apresentado também a diferença entre uma crítica impressionista e uma crítica teórica, né? Então, ele está exigindo que a crítica impressionista é aquela mais intuitiva. Então, assim, por favor, me comprove isso que você está falando, né? Sinto um mau gosto nos acordes de cor do Almeida Júnior. Em principal, levado pela radicalização realística da cor da terra e da pele queimada do caipira, que encontrará eco no mau gosto caipira de baú. Então, é muito interessante a gente notar, então, que ele não percebe, né, o Almeida Júnior, o grande artista, né? Esse não é o grande artista representativo, significativo. Então, aí tem um debate muito importante entre, de um lado, o Mário de Andrade, que rejeita o Almeida Júnior, e uma tradição, né, que está em Monteiro, que está em Luiz Martins, que percebem o Almeida Júnior como essa grande figura significativa e representativa do caráter nacional brasileiro. O grande responsável que a gente percebe, né, pela construção da arte moderna brasileira é o próprio Mário de Andrade e o Tadeu Chiarelli, no mesmo texto, agora no primeiro capítulo, O Círculo se Abre,
Ele vai analisar então qual que é o programa discursivo do, do Mário, né? Do Mário de Andrade. Então, ele começa com uma citação assim que já nos coloca numa posição um tanto confusa sobre esses destinos da arte moderna brasileira, né? Ele, então, em seu prefácio interessantíssimo de 22, Mário de Andrade dá pistas do que pretendia com seu modernismo. Livro evidentemente impressionista. Ora, segundo modernos, erro grave o impressionismo. Os arquitetos fogem do gótico como da arte nova, filiando-se para aqueles dos tempos históricos nos volumes elementares, cubo e esfera. Os pintores desenham Delacroix com Whistler, para se apoiarem na calma construtiva de Rafael Ingré do Greco. Na escultura, Rodin é ruim. Os imaginários africanos são bons. Os músicos desprezam Debussy, genuflexos diante da polifonia catedralesca de Palestina e Bach. A poesia tende a despojar o homem de todos os seus aspectos contingentes e efêmeros para apanhar nele a humanidade. Sou passadista, confesso. Então, o primeiro movimento de arte moderna, né, é o próprio impressionismo. Dentro do impressionismo, o que a gente percebe é a fundação e o afastamento de uma representação naturalista da realidade. Nesse ponto, o Tadeu Chiarelli comenta, né, que essa citação nos parece um tanto estranha para um autor da arte moderna como o Mário, né? Ele está, nesse ponto, reivindicando o passadismo. Afinal, ele não era um membro da arte moderna, né? Opondo-se aos modernos ou impressionismo, Mário de Andrade não está fazendo Blake ao escrever que é passadista. Ou melhor, sua Blake, a mentira tem um fundo de verdade. O autor aponta em seu prefácio via um discurso irônico a encruzilhada em que se encontrava o movimento moderno internacional no primeiro pós-guerra. Após o aparente rompimento das regras estéticas estabelecidas e a ênfase na individualidade, nós estamos discutindo aí o valor, então, da arte moderna, né? Que é o individualismo absoluta dos artistas, certos grupos tendiam, naquele período, a reintroduzir no discurso da modernidade algum grau de estrutura ordenadora, para fazer a arte contemporânea voltar a dialogar com a tradição, ampliando seu sentido sem nunca mais ignorar. Dentro deste quadro, o impressionismo era entendido como um ponto crucial do desgarramento da arte em relação à tradição, fato que deveria ser combatido. Olha só então. Então, alguns artistas no século XX querem se afastar da definição da vanguarda e voltar a uma definição da própria tradição do século XIX, né? E é interessante notar que é isso que Monteiro Lobato, em certa medida, está exigindo. E por que o impressionismo? Porque o impressionismo foi o primeiro movimento, então, que se afastou desse desejo da tradição, né? Então, a arte moderna que interessa ao Mário não é a arte moderna da vanguarda. Não é uma arte da vanguarda de Picasso. É uma arte de vanguarda associado a uma ideia de restauração, né? Conservadora. Então, a gente nota que o que acontece em grande parte no período entre guerras na Europa é o período do que eles vão convencionar chamar Novecento ou depois retorno à ordem. Né? Os artistas cessam um pouco a ideia da experimentação e voltam a representar de forma naturalista a realidade.
Andrade constrói uma visão completamente dúbia, né, do que ele entende pelo impressionismo. E ao afirmar que o atraiu, mas também numa colaboração humana, e o impressionista desconfia do homem como o homem primitivo desconfia da natureza. Assim, o impressionista quer surpreender a natureza, antes mesmo que ela seja modificada pela percepção humana, e desce a primeira sensação visual para o apanhar, para apanhar o exterior, quando penetra em nós, no momento em que fere a nossa retina, no instante da sensação. Então, como o Tadeu Chiarelli vai explicar a partir das citações, né? Essa compreensão do impressionismo como um ponto de exacerbação do realismo, aliás, muito comum na época, segundo o ponto de vista do autor, estaria levando a arte moderna a uma reação contrária ao expressionismo. Então é como se o impressionismo, se continuasse o desenvolvimento da forma como ele estava progredindo, ele poderia se transformar no expressionismo, né? Voltando, este se tenta, por um lado, refrear o descambar do impressionismo rumo ao realismo. Por outro lado, afasta a arte da natureza, exagerando às vezes propositalmente certas formas para um efeito simbólico puramente espiritual. Como Tadeu Chiarelli vai explicar, ele tem uma visão completamente dúbia, né, do que poderia ser considerado aí o expressionismo. E ele fala, o autor possui uma visão dúbia quanto a esse expressionismo, que foge da natureza. A produção de vanguarda, negando o realismo descambado dos impressionistas, mas herdeira ainda do seu caráter individualista, vinha se fechando no hermetismo igualmente não desejável. Andrade reflete. Essas teorias deram um Picasso, um Bottioni, um Arquipenco e um Marco Chagall. Fica nítido nesta referência alguns dos artistas ligados às correntes mais radicais das vanguardas. O quanto o Mário de Andrade era reticente a eles e às suas propostas. O que a gente percebe então que o Mário de Andrade, apesar de ser o porta-voz de uma vanguarda brasileira, ele não enxerga com bons olhos a possibilidade da existência de uma vanguarda no Brasil. Ou senão, a vanguarda brasileira não deveria ser radical do ponto de vista das mudanças formais, né? O mesmo acontece quando ele vai falar da obra do Debussy, e que quem nos traz essa noção é a Ana Teresa Fabres, né? A ideia de arte moderna buscada por Mário de Andrade concretiza-se por fim em Debussy, cujo trajeto parece ser o seu trajeto. Conhecimento das fórmulas clássicas, afastamento delas constituirão de uma nova estética racionalizada. Assim, a partir da reflexão sobre o pensamento do Mário, né, ele coloca muito dubiamente a própria noção da tradição. Afinal, a arte moderna visa a ruptura com os clássicos. A arte moderna, ela não visa a continuidade com a tradição, né? Mas não é isso que o Mário pensa sobre a validade da arte moderna, né? Porque ele fala, né? Além do impressionismo, eles vão falar assim, e é o perigoso afastamento na validade é eterna, mas sim as que ajudaram Eliot a escrever sua própria poesia. Esse construto arbitrário, porém, é então imbuído paradoxalmente da forma de uma autoridade absoluta. As grandes obras da literatura formam em si
uma ordem ideal, ocasionalmente redefinida pelo ingresso de uma nova obra-prima. Os clássicos existentes dentro do exíguo espaço da tradição delicadamente reorganizam suas posições para dar lugar ao recém-chegado e a sua luz adquirem uma aparência diferente. Mas, como esse recém-chegado primeiramente deve ter sido enquadrado de alguma forma na tradição, isto para que lhe fosse permitido o ingresso, sua entrada serve para confirmar os valores centrais dessa tradição. Em outras palavras, a tradição nunca é pega de surpresa. De alguma forma, ela previu misteriosamente as grandes obras, ainda não escritas. E embora tais obras, uma vez produzidas, provocassem uma reavaliação da tradição, que serão absorvidas sem o esforço por ela. Então, o que a gente vai ver no Mário, né, o tempo todo, é uma tentativa de domesticar a vanguarda. Domesticar as mudanças experimentais da vanguarda. Para ele, o tempo todo, o que ele está buscando é que, olha, tá certo, nós não somos acadêmicos que se baseiam em fórmulas, né? Mas nós não queremos também o radicalismo. O radicalismo, ele não nos ajuda, nesse caso, a compreender a sociedade. Então, é esse termo mesmo, né? Ele é uma domesticação do que a gente poderia entender sobre a arte moderna e a vanguarda, né? Neste processo, como Mário de Andrade não era apenas um crítico de arte, mas igualmente um literato, se perceberá como ele acaba incorporando na linguagem certos atributos autóctones, que detecta na arte brasileira do passado. O crítico busca uma raiz nacional, uma tradição para a arte modernista. Acaba encontrando-a primeiramente na obra de Aleijadinho, e a sua identificação com a produção do artista mineiro contamina por um momento a sua linguagem crítica, né? Então, o que a gente vai perceber a partir desse momento é que o Mário de Andrade, então, cronologicamente, o passado mais recente é a Academia Imperial e depois a Escola Nacional de Belas Artes. O que nós temos, então, é que ele vai eleger, então, o artista que teria raiz nacional, o artista mais significativo, né, que deveria ser recuperado, seria o Aleijadinho, né? O Aleijadinho, então, passa a simbolizar o grande artista brasileiro, né? Vai sendo criado aí, então, a recuperação de um grande mito, né? Que é uma figura do Aleijadinho, né? Então, outra discussão que vai entrar também é o papel, principalmente, do Portinari, né? Mais tarde, tentando encontrar na cena contemporânea, o passado é Aleijadinho, né? Contemporânea brasileira, artistas que façam emergir em suas produções índice daquelas raízes, irá encontrar na obra de Cândido Portinari seu padrão máximo. Para Mário de Andrade, Portinari faria nas artes visuais o que Aleijadinho já fizeram. Então são dois grandes mitos aí que vão entrar na ideia da constituição da modernidade e principalmente uma ideia do nacional, né? De um lado, Aleijadinho no passado e Portinari, um certo Portinari, né? De um conjunto de obras do outro, né? Fizeram o que ele próprio tentara realizar em sua obra literária. Constituir uma arte conectada com a cena internacional contemporânea, mais detentora de valores nacionais e tradicionais puros, tendente ao coletivo e contra ao individualismo. Então, o que a gente vê é que a arte de vanguarda visa o individualismo, visa a construção
do sujeito, chegando ao ponto depois das vanguardas se aproximarem tanto da filosofia nietzschiana, que o expressionismo alemão adota como questão, dizendo, olha, a única forma de uma mudança de fato significativa é a partir do indivíduo. É a partir, então, da grande ruptura estética, né? Mas, o que se vê, então, é que a grande discussão que vai acontecer com o Mário de Andrade é a tentativa de dizer, olha, seja vanguardista, mas não tão vanguardista, né? Para nunca fugir da ideia ainda de uma representatividade nacional, né? Então, tem uma passagem muito interessante, né? Que é sintetizado assim: é possível definir o autor como modernista, primeiro pela própria problematização que faz das vanguardas históricas, entendidas por ele como um momento primeiro de adesão ao modernismo, que deveria ser rapidamente superado. Uma carta à pintora Tarsila do Amaral, de 23, Mário de Andrade aconselha a então jovem artista, deslumbrada com as novidades de Paris: creio que não cairás no cubismo. Aproveita, deixa apenas os ensinamentos. Equilíbrio, construção, sobriedade. Cuidado com o abstrato. A pintura tem um campo próprio. Então, o que nos parece, né? Nos parece não, o que está muito claro é que o Mário de Andrade, então, ele tem muito receio, né? Que é descambar no abstrato, né? Então, conheça o que está acontecendo na Europa, mas, por favor, né, não seja radical. O seu radicalismo deve ser contido, mesmo a partir, né, da sua fascinação, né? E em 32, né, ele escreve sobre ele diz sobre a ideia, né? Então, e assim, retomando aqui um pouco, é interessante ele virar e falar assim, retire do cubismo aquilo que interessa, né? Equilíbrio, construção, sobriedade, parece que ele não entendeu nada, né? É lógico que o cubismo faz isso, mas o cubismo faz isso como uma tentativa de romper com a estrutura mais tradicional, né? Da arte clássica. Cubismo não são formas geométricas dentro do espaço para ainda se constituir como uma ordem clássica, né? O cubismo é uma mudança estrutural no campo de visão, mas não é assim que é apresentado pelo Mar de Andrade, né? O Mar de Andrade fala assim, é como se falasse assim, retire só os elementos estéticos mais superficiais, né, do cubismo, né? Não entre no cubismo propriamente. Então, retomando aqui sobre o Di Cavalcanti, ele fala: também essa fidelidade ao mundo objetivo e esse amor de significar a vida humana em alguns dos seus detestáveis salvaram Di Cavalcanti de perder tempo e se desperdiçar durante as pesquisas do modernismo. As teorias cubistas, puristas, futuristas passaram por ele, sem que os descaminhassem, né? Fadiga. Considero o subrealismo um fenômeno, né, de fadiga, aliás, perfeitamente psicológico na França. Que se você está acomodado com a vida de aventura em que a gente está vivendo aqui, não tem lógica, nem é consequência necessária ou natural. Porque nem de longe posso imaginar você sendo quem faça isso apenas na moda, né? Então, o que ele vai destacar sempre é o Di Cavalcanti se transforma nessa grande figura que teve a oportunidade de ser cubista, purista e fugiu dessas noções.
Então, ele percebe nisso, né, de não ter dialogado, feito uma produção associada à vanguarda, como algo como algo negativo, né? Então o Di não se aproxima da vanguarda. E o Mário falou assim, olha, sigam o Di Cavalcanti, né? Então, o surrealismo, portanto, era uma arte natural para um país fatigado, leia-se decadente, como a França. Para o Brasil, país novo e preocupado com a organização definitiva de sua realidade, só devia servir uma arte interessada e religiosa, de fé para a união nacional, né? Nos parece bem estranho essa proposta, porque a ideia dele mesmo é buscar uma arte como uma missão, né? Uma missão de união do povo a partir da arte. A arte, então, ela tem um pressuposto, o pressuposto de união social. Ela não é ruptura, ela não é outra coisa, ela é um mecanismo político, né? Então, toda essa ideia que passa a ser construída, então, pelo Mário, é a tentativa de buscar a origem do nacional, mas usando a arte como plataforma. Como a gente sabe, isso é um grande problema, porque na medida em que a arte, nesse momento, é cooptada por uma ideia geral, né, de representar o nacional, o que é ser brasileiro? O que é nacional? Esse debate é um debate sem fim, mas ele vai se transformar praticamente numa plataforma da semana de 22, né? E, ironicamente, é, essa ideia ela vai se opor à Escola Nacional de Belas Artes, né? Então, ele vai falar, aliás, em 22, o ano da eclosão oficial do modernismo brasileiro, a arte ocidental já vivia em pleno clima de retração das vanguardas, no momento em que, como já foi salientado, artistas e intelectuais modernistas buscavam reorganizar a estética e a arte do século XIX, através da superação do caráter essencialmente experimental, anárquico e universalista daquelas tendências e através igualmente da recuperação de um estado de ordem e disciplina. É o que vai ser chamado então do retorno à ordem. Então, o que o Mário de Andrade vai buscar não é uma aproximação da vanguarda mais radical, é aquele tipo de produção que retornou à ordem clássica, né? Muitas vezes a figuração, muitas vezes ao realismo, ao naturalismo. Então, o que a gente tem de mais vanguardista do ponto de vista da arte moderna brasileira é extremamente retrógrada se a gente compara, então, com uma ideia de arte realmente de vanguarda, né? E a grande questão que, que denota, né, que o Mar de Andrade, então, ele pensa num retorno, né, um retorno tanto da técnica, né, contra o experimentalismo, e ele fala, por outro lado, a ênfase no métier e no conhecimento de que todo artista deveria possuir nos aspectos artesanais da arte seria para Mário de Andrade talvez o maior antídoto contra o excesso de experimentalismo e individualismo que percebia na cena artística do seu tempo. É muito engraçado, né? Porque uma das características fundamentais do artista de vanguarda é a experimentação. O que ele tenta reivindicar? Uma técnica tradicional, né? Uma técnica tradicional da arte. Retornar às técnicas mais tradicionais. Como se a nossa originalidade de um país novo deveria estar dentro de uma tradição autóctone, que é uma ilusão, né? Então a técnica seria artesanal, a nossa arte deveria ser artesanal. Ela não deveria disputar ou se aproximar a um conceito da vanguarda, né? Então, nesse caso,
Então, mergulhado neste contexto do retorno à ordem, por meio de várias leituras que fez de publicações europeias, impregnadas desses valores, desde o início dos anos 20, Mário de Andrade formulará seus conceitos estéticos, tendentes sempre ao reestabelecimento de valores supostamente eternos da arte, seus princípios imutáveis e a necessidade da mesma em enunciar sempre sua origem e lugar. Enquanto a arte, então, busca o sentido da universalidade, né? A conformação, então, dos grandes artistas, nós estamos falando de Monet, Renoir, Degas, e depois o próprio cubismo, o próprio Picasso, Matisse, todos esses, eles negam a possibilidade de uma representação naturalista da realidade, o que o Mário de Andrade está pedindo é que a arte esteja representando um determinado lugar. Está na contramão, né, da ideia geral do que se espera do próprio conceito de arte formulado no século XX. Então, esse é o Mário de Andrade que formula, então, uma crítica que acaba por destruir a Escola Nacional de Belas Artes, né, colocando uma ideia de conservador, distante da realidade. Mas o que ele está querendo buscar é o que, em certa medida, era um dos elementos da academia, né? Que era fórmulas imutáveis, técnicas tradicionais e assim por diante. Então, o que ele faz é uma construção política, né, que ancorado numa ideia retrógrada do que poderia ser a vanguarda, e ele tenta encaixar dois conceitos assim impossíveis, né? Porque vanguarda e nacionalismo são impossíveis de andar juntos, né? Experimentação e ao mesmo tempo ser contra o indivíduo é impossível, né?